Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Vinícius Leopoldino e você está no Pitaco do Vini, o canal que tem como objetivo trazer informações dos times fora do eixo Rio-São Paulo, fora do eixo Rio Grande do Sul e Minas Gerais, times esses que disputam o primeiro escalão do futebol nacional, seja a Copa Sul-Americana, a Copa Libertadores da América, a Copa do Brasil ou ainda mesmo o Campeonato Brasileiro. Beleza? Vamos repercutir hoje alguns assuntos bem importantes, como o sorteio da Copa do Brasil, da fase quartas de final, que aconteceu na última terça-feira na sede da CBF. Lembrando que temos dois times aqui do canal que estão envolvidos ainda na Copa do Brasil. E também vamos falar sobre a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceu e acontece, né, na terça, na quarta e hoje, quinta-feira, tem o encerramento. Beleza? Galera, antes de mais nada, queria pedir para você que não é inscrito se inscrever aqui no canal, já deixa a sua sinalização, já ativa o sininho para que você receba semanalmente um conteúdo de qualidade, um conteúdo que tem como objetivo, como bem já disse, o acompanhamento dessas equipes fora de eixo. Beleza? Começando então, na terça-feira, vamos falar na sequência sobre o sorteio que impactou tanto para a Fortaleza quanto para o Atlético Paranaense, mas vamos começar com o jogo da terça-feira, jogo esse que envolveu duas equipes que têm repercussão aqui no canal, são elas Ceará e Avaí. Jogo inicialmente marcado para as 21h30, horário do Ceará, começou somente às 22h17, devido a uma queda de energia parcial no estádio do Castelão, e aí, como diz o regulamento, como determina o regulamento, a arbitragem, né, o árbitro Caio Max, aqui no Augusto Vieira, acabou colocando, né, um tempo a mais para o início da partida, e posso dizer que as equipes também sofreram do mesmo mal. Também houve uma queda de energia, tanto de Ceará quanto de Avaí, durante o início da partida. O jogo começou até certo ponto bastante truncado, né, e improdutivo, né, um jogo de pouca movimentação e pouca criatividade para ambas as equipes. Melhora um pouco ao final do primeiro tempo e num lance de rara felicidade, num golaço do Vina, o Ceará acabou abrindo o marcador, já era 47 do primeiro tempo, fez o 1-0, gol que deu números à partida. Lembrando que o Avaí teve mais perto do gol na segunda etapa, quando o Barroca colocou o time um pouco mais à frente, principalmente com a entrada do Jean-Pierre, jogador que teve uma passagem recente pelo Grêmio, e com a saída, evidentemente, do Jean Kleber para isso. Quando isso aconteceu, a melhor chance do segundo tempo foi dos pés da equipe de Santa Catarina, aos 27 minutos, deixa eu até confirmar o jogador, foi, salvo engano, o Vitinho, que fez um arremate a gol já aos 27 minutos do segundo tempo, colocando a bola na trave do goleiro do Ceará. Então pode-se dizer que o Avaí não teve forças e já no começo do jogo foi improdutivo, assim como a equipe da casa, certo? O Ceará segue a sua melhora, é um time que está fortalecido pela campanha da Copa Sul-Americana, agora vai ter uma folga na próxima, né, janela de meio de semana, tem possibilidade sim de ter um melhor segundo turno do que esse que o fez até o momento. E claro, ao Avaí, que não vejo tantas possibilidades de elenco, cabe evidentemente a manutenção do lugar que ocupa, cabe evidentemente a manutenção na Série A do Campeonato Nacional. Tá? Só para colocar, vamos dizer assim, de maneira geral, né, a gente pode se dizer que o resultado foi dentro do esperado, obviamente, em que pese a gente esperar sempre um resultado, uma performance melhor do que essa que o Ceará apresentou, mas é um time que estruturalmente deu uma resposta, achou um jeito de jogar. Eu que tantas vezes critiquei, né, o trio de volantes que o Marquinhos Santos colocava a campo, nesse momento não posso fazê-lo, né? Ele acabou jogando com o Lima no time titular, ao lado do Vina, ainda o retorno do Steve Mendonça, e na frente a referência do Zé Roberto. Aí você pode discutir se Zé Roberto, Kleber e Yuri Castilho, existem toda essa possibilidade, mas o sistema é muito mais produtivo
na parte ofensiva, quando assim se comporta o time do Ceará. Quando a gente fala do Avaí, claro, ele tem uma limitação, como eu bem já disse, em que pese o Bissoli está fazendo um bom campeonato, ter no elenco ainda o Potker, ter o Muriqui, enfim, mas o time melhorou significativamente, consegui, quando fez essas alterações. Então pode-se dizer que tem um prognóstico de um bom segundo turno, ou um segundo turno de muita luta e muita briga atrás dos objetivos dessas duas equipes. Beleza? Vamos falar da escalação. João Ricardo, Nino Paraíba, Luiz Otávio Messias, Bruno Pacheco, Richardson, Richard Coelho, Vina Lima, Matheus Peixoto entrou no lugar do Lima no segundo tempo, Steve Mendonça, Zé Roberto, que depois deu lugar ao Yuri Castilho. Esse foi o time do técnico Marquinhos Santos, enquanto o Avaí veio de Vladimir, Kevin Bressan, Rafael Vaz, Natanael, Lucas Ventura, que depois foi substituído pelo Vitinho, aí esse que pôs a bola na trave aos 27 do segundo, Eduardo Natan, Jean Kleber, substituído depois por Jean-Pierre, Potker, Renato, que depois deu lugar a Marcinho, Bissoli, que deu lugar a Vinícius Jaú. Esse foi o time do técnico Eduardo Barroca. Beleza, galera? Vamos falar de outro time do estado do Ceará. Vamos falar aí da saga, né? E do vacilo que deu nessa rodada o Fortaleza, que fora de casa foi até a Bragança Paulista e acabou ficando com o revés, né? Não trouxe pontos na bagagem. 2-1 para o time do Red Bull Bragantino, um placar que foi construído até certo ponto de maneira tranquila no primeiro tempo pelo time do Toro, né? Pelo time, não sei se Toro, Leão, mas Leão já é o Fortaleza, então vamos colocar o time do Toro. O Bragantino, que aproveitava a questão da inoperância da última linha, do último terço de campo do time do Fortaleza. O Fortaleza chegou até ter uma posse de bola, entre aspas, significativa no começo do jogo, depois acabou caindo e terminou com 44%, mas no primeiro tempo tinha sim a posse de bola e basicamente não sabia o que fazer com ela. Chegou raras vezes ao gol adversário e pode-se dizer que a primeira grande chegada foi no gol, que foi marcado só no segundo tempo. Então, dividindo cronologicamente a partida, pode-se dizer que o primeiro tempo de domínio do Braga, onde ele sai com um resultado positivo aos 37 minutos do primeiro tempo, o Lucas Evangelista abriu o placar. Como bem já disse, vem o segundo tempo e o estreante da noite, o único que entrou no time titular, né, que foi o Emanuel Brits, entrou no lugar do Marcelo Benevenuto, acabou num escanteio batido pelo Lucas Crispim, fazendo o gol da equipe do Leão. Vem aí, né, o decorrer do segundo tempo, a gente passa, né, a ver um Fortaleza que administrava esse ponto, e esse ponto era preciosíssimo para a pretensão do Fortaleza de escapar da zona maldita, da zona de rebaixamento, até que lá no final do jogo, uma vacilada do Gabriel Novas, 95 minutos, né, como diria o pessoal da nova geração, ou como você queira, 50 do segundo tempo, já no apagar das luzes, como diria o pessoal mais nostálgico, o Bragantino fez o gol da vitória, o gol que deu números, como havia falado a partida, 2-1 para a equipe do Toro. Algumas estreias foram bem importantes e deram sim um bom resultado. Como já disse, o primeiro que entrou como titular foi o Emanuel Brits, mas ainda houve a possibilidade de Lucas Sacha e de Thiago Galhardo estrearem na equipe do Leão do Pici, na equipe do técnico Vojvoda. Vamos falar do time que entrou em campo então, enfrentando o Bragantino, começando pelo time de Bragança Paulista, de Cleiton, Derlan, Léo Ortiz, Natan, Lua Cândido, Lucas Evangelista, Raul, Arthur, Miguel, Sorriso e Alejandro. Enfrentou um Fortaleza de Marcelo Boeck, que defendeu a meta do time do Leão devido aí à lesão, né, do goleiro titular, eu acho que é o Fernando Miguel, né, não lembrava o primeiro nome, lembrava só do Miguel, do Fernando Miguel, mas aí a mente recuperou rapidinho, então o Marcelo Boeck foi o titular. Não sei se o Fernando Miguel vai assumir depois a posição, há uma briga aí, na minha opinião o Marcelo pode ser mantido, então foi Marcelo Boeck, Emanuel Brites, estreante da noite, Sebadios, Tite, Crispim, Ronald, Jussa, Juninho Capixaba, Moisés, Matheus Vargas e Silvio Romero no comando de ataque.
Ainda disponível pro Vojvoda, que entraram no segundo tempo, como bem já disse, além do Felipe, do Robson e do Benevenuto, que são figurinhas carimbadas, ainda Lucas Sacha e também Thiago Galhardo. Fortaleza tem que se recuperar e rápido, sair rápido dessa zona de rebaixamento. Lembrando que o Fortaleza está na outra frente, que é a Copa do Brasil, já foi eliminado pelo Estudiantes na Copa Libertadores da América, mas tem os confrontos contra o Fluminense marcados para a próxima semana. Então, primeiro jogo no Castelão, primeiro jogo no Castelão, dia 28/7, quinta-feira, às 8h30 da noite, e o segundo jogo, 17/8, às 20 horas, jogando no Maracanã, e aí enfrenta a equipe que tem se comportado muito bem, que é o Fluminense. A gente já vai falar do Fluminense quando falar também do Goiás aqui no vídeo de hoje. Beleza? Grande possibilidade de passar? Não sei. O Fluminense tem hoje mais time que o elenco do Fortaleza, tem mais time que a equipe do Fortaleza, que na minha opinião, né, entra como franco atirador, o que pode ser bom também, visto que o favoritismo joga para o lado das Laranjeiras, né, dedica-se um pouco melhor ainda para o Campeonato Brasileiro, e aí evidentemente tem um retorno todo pela frente, além do último jogo do turno, tá? Além do último jogo que vai ser disputado no próximo final de semana. Certo, meus amigos e amigas? Vamos falar por último da classificação, mas agora vamos repercutir mais um jogo da rodada, o jogo do Coritiba Futebol Clube, o Verdão do Alto da Glória, que foi até o Parque não, foi até o Itaquera, né? Foi até a Neoquímica Arena, enfrentava, até tomar uma água depois desse Allianz Parque torto que saiu. Foi até a Neoquímica enfrentar a equipe do Corinthians. Na minha opinião, o Corinthians é um time muito capacitado, mas normal da Silva Sauro, tá? Não é um grande time do Corinthians. Já vi Corinthians melhores. Ontem eu acompanhei a partida, acompanhado da minha filha mais velha, e pode-se dizer que o Coritiba performou melhor que o esperado, mas vacilou individualmente, tá? Falando sobre as oportunidades do jogo e a cronologia do jogo. O Coritiba teve, até o gol do Corinthians marcado pelo Roger Guedes, as melhores oportunidades do jogo, né? Alguma cornetagem em cima ali do Aleph Manga, ele realmente foi fominha no primeiro lance que teve a oportunidade de marcar, poderia ter tocado ali nos lances seguintes, acabou colocando, né, o Regis em condição de gol, mas era um Coritiba que, de maneira geral, chegava melhor ao ataque, teve pelo menos 4 grandes chances de marcar já no primeiro tempo. Desperdiçou essas chances, estruturalmente fazia um bom jogo, fazia frente à equipe do Corinthians, que, como bem já disse, não vejo nada de espetacular, vejo outros elencos mais fortes que o time né, do Parque São Jorge, ou do Itaquera, como queiram. Então, estimo que o Coritiba poderia ter tido um destino melhor se não fosse, evidentemente, né, esse processo que aconteceu de falhas individuais, né? Este apagão que deu na zaga coxa branca aos 36 minutos, quando o Guilhermo de Los Santos, que entrou no lugar do Henrique, acabou falhando, deixando, né, o estreante da noite, o Yuri Alberto, ir para cima da defesa coxa branca. Aí o erro mais grave foi do Castan, que não dominou, não conseguiu rechaçar a bola e deu toda a oportunidade do mundo para o Roger Guedes fuzilar o goleiro Muralha, abrindo o placar aos 36 minutos do primeiro tempo. Vem o segundo tempo, pouca coisa muda até a marcação do gol. O Corinthians, que já estava melhor depois do gol, já começava a achar os espaços, começava a adiantar suas linhas, pressionava o time do Coxa. E aí, claro, veio uma jogada de rara felicidade, uma cabeçada dentro da área do Luciano Castan, que se recuperou da falha anterior, acabou empatando a partida, mas era um Coritiba encaixado, né? Fazia frente, em que pese, como eu bem já disse, o Corinthians ter a melhor posse de bola. O Corinthians terminou a partida com 62% de posse de bola. Toma um empate do time do Coritiba, adianta as suas linhas, né? O Adson, pouco tempo depois, questão de 3 minutos depois do gol coxa branca, faz o gol do desempate, vamos dizer assim, num bate e rebate, num vacilo, outro vacilo
da defesa alviverde, não conseguiu mais uma vez rechaçar, deixou a bola a caráter para o Adson, ou, salvo engano, o Raul Gustavo fez o pivô, a bola sobrou para o Adson, que não teve dó, né? Acabou colocando para o fundo da rede. Mostrava um Corinthians que depois que fazia suas substituições, ter mais condições, ter mais elenco, ter melhor possibilidade, e evidentemente que o elenco do Gustavo Morínigo, então quando ficou 11 contra 11, o jogo foi até certo ponto equilibrado, depois disso passa as melhores ações pro lado do time paulista, que no final do jogo, de maneira até certo ponto ao natural, por assim dizer, aos 40 do segundo tempo, com o Raul Gustavo fez o gol que deu números finais. Usei esse termo para os outros jogos até então, mas os números finais do jogo do Curitiba foi 3-1 pro time do Corinthians. Acredite, ontem eu estava torcendo bastante pro Curitiba tirar pontos do Corinthians e fortalecer o meu Clube Atlético Paranaense. Não foi possível, né? Evidentemente o Curitiba não tá nem aí com o Atlético no campeonato, nem deve estar mesmo, mas por óbvio, vou tomar mais uma água, que poderia aí ter pelo menos trazido ou tirado 2 pontos do time do Corinthians. Acabou minha água. Números da partida, a equipe, né, 3-1, como bem já disse. Posso dizer, né, que uma posse majoritária de bola do time do Corinthians, 62% contra 38% do time do Curitiba. Time que foi a campo, o time titular, vamos começar pela equipe da casa. Cássio, Rafael Lemos, foi mal no meu tempo, Rafael Lemos deu um espaço danado para o Egídio apontar por ali, sofreu horrores com o Igor Paixão e também com o Aleph Manga. Então, Rafael Ramos, Gil, Raul Bicalho, Piton, Cantilho, Maicon, William, Rony, Yuri Alberto e na frente Roger Guedes. O Coritiba foi de Alex Muralha, que retomou a titularidade, visto, né, que o Rafael William estava no banco de reserva, então nem considero a partida que ele foi suspenso, Rafael William, vamos considerar essa que ele tinha possibilidade de jogar, mas o titular foi o Alex Muralha, não comprometeu. A questão é que a gente nunca sabe quando ele vai comprometer, mas ontem não foi um dia desses. Alex Muralha, Natanael, Guilherme de Los Santos, Luciano Castan, Egídio, William Farias, Aleph Manga, Regis, Val, Igor Paixão e Léo Gamalho. Certo? Gamalho ontem deixou bastante a desejar, a bola não chegou muito, mas ele também não teve muitas possibilidades. Entraram ainda no segundo tempo do time do Coxa, Tony Anderson, Bernardo Lemos, Natan, Adrian Martínez para o comando de ataque e o João Vitor. Beleza, turma? Curitiba segue ali naquela posição de Leandro Chácara, hoje torce, né, para que o América não ganhe a sua partida do Palmeiras, joga dentro dos seus domínios lá em América, lá em BH. Ganhando, o Curitiba entra na zona de rebaixamento e joga a vida na segunda-feira contra o time do Cuiabá. Quer dizer que é o resultado que vai dizer se o Coxa vai subir ou vai descer? Não, não é isso. O Curitiba pode se recuperar mesmo perdendo para o Cuiabá. Mas é um jogo que o ânimo do Curitiba pode mudar, um jogo que animicamente pode fazer bastante diferença para o retorno do campeonato. Beleza, turma? Falamos do Coxa então. Depois passo a falar mais da tábua de classificação. Vamos falar de outro grande jogo, vários grandes jogos da rodada, na minha concepção. Um deles foi o jogo do Goiás contra o Fluminense. Não especificamente pelo resultado, que eu particularmente lamentei, tanto pelo Goiás quanto pelo Fluminense, mas pela disposição, especialmente no segundo tempo. Né? Um jogo muito brigado, um jogo que teve um Fluminense, né, virando, abrindo e depois o Goiás indo à frente e depois, ao final ainda, o empate e a derrota do time esmeraldino em relação ao time das Laranjeiras. Falando desse jogo, há uma reclamação muito grande em alguns lances dessa partida, mas mais especificamente por parte do Jair Ventura no lance de pênalti. O Pedro Raul também falou um pouco, né, de uma reclamação, deixa eu até pegar em que minuto aconteceu. O Samuel Xavier desviou a bola aparentemente com a mão, né? Aparentemente não, foi com a mão, e para a defesa do goleiro Fábio, aí mesmo com o recurso do VAR, o árbitro não foi até a cabine e respondeu, teve a resposta no fone, estava também diferente, mas entendeu que não foi lance que poderia causar a penalidade a favor do time esmeraldino.
Então, há esse ponto de lamentação também no resultado, mas se pode se lamentar de alguma coisa, evidentemente que vai ser o apagão que aconteceu no Goiás ao final da partida. Um primeiro tempo mais brigado, um primeiro tempo que pode-se dizer de menos oportunidades. Os Goiás entrou com uma disposição diferente, né, no retorno do intervalo, avançou as suas linhas de marcação. No primeiro tempo que acabou saindo atrás do placar, o John Arias abriu o placar aos 28, o Pedro Raul aos 44 empatou. Mas eu quero destacar especialmente o segundo tempo, porque quando o Jair Ventura faz aquele secretariado de lateral esquerdo, lateral direito, enfim, que a gente não gosta, a gente fala, mas no segundo tempo ele sobe suas linhas, é premiado com a virada e no final o vacilo da zaga do Goiás fez com que ele perdesse um jogo dentro dos seus domínios, tá? Mas falando especificamente, ele avançou a sua equipe e chegou a virar, mas aí numa cochilada, né? Mesmo tendo chegado, né, no último terço de campo, algumas vezes falhou, vira e aí acaba tomando o revés da equipe do Fluminense, que sim, tem bastante qualidade, sim, tem na figura especialmente do Cano, seu grande goleador, e que ontem teve ali William Bigode fazendo, quem sabe, uma das suas melhores partidas com a camisa do tricolor das Laranjeiras. Ok, turma? Vamos falar da escalação, a gente já falou da disposição tática, da disposição das falhas técnicas, mas vamos falar de quem entrou em campo. Começando pelo time da casa, Tadeu, Maguinho, Caetano, Reinaldo, Sávio, Matheus Salles, Diego, Lua Dias, Vinícius, Dadá Belmonte, Pedro Raul. Esse foi o time do Jair Ventura. Entraram ainda no segundo tempo, no lugar do Reinaldo, o Ian Souto, no lugar do Sávio, o Hugo, no lugar do Matheus Salles, o Henrique Lortello, é isso? Henrique Lortello. E no lugar do goleador do Pedro Raul, do craque do time aí, que na minha opinião tem feito a diferença a favor do time do Goiás, foi o Renato Júnior. O time do Flu foi a campo com o Fábio, Samuel Xavier, que fez o pênalti, e que o juiz não deu, Manuel, que depois deu lugar ao Felipe Melo, Nino, Caio, Paulista, André, Nonato, Ganso, Arias, que fez um dos gols da partida, que depois deu lugar ao Marrone, estreante da noite no time do Flusão, Matheus Martins, que depois deu lugar ao Natan, e Cano. Fernando Diniz é o técnico do Fluminense, como todo mundo bem já sabe. Legal? Estamos chegando para o final do vídeo com, na minha opinião, não só de torcedor do Clube Atlético Paranaense, mas na minha opinião de amante do futebol, o jogo que teve melhor repercussão ou maior repercussão na rodada. Foi o jogo de reestreia do Fernandinho no time do Clube Atlético Paranaense. O Atlético ontem que goleou o time do Dragão, outro time aqui do canal, pelo placar de 4-1, um jogo que começou de maneira acelerada, parecia mesmo que o time do Atlético Paranaense queria a estreia do Fernandinho, embalado por um bom público que foi até a Arena da Baixada ontem, acabou marcando 2 gols antes dos 10 minutos. Primeiro, uma jogada muito bonita, uma construção de Terans e Kelvin, a bola é escorada para dentro da área, o Canóbio deixa a bola passar, não alcança a bola sobra no segundo pau pro Coelho fazer o primeiro gol do Clube Atlético Paranaense. O Ronaldo até chega a pôr a bola para dentro, né, para que a gente faça o primeiro gol, para que o Atlético faça o primeiro gol da partida. Então, naquela espalmada colaborativa, o Ronaldo, o bom goleiro Ronaldo, acabou auxiliando o gol do Coelho marcado no começo da partida aos 9 minutos. Agostinho Canóbio, deixa eu fazer uma correção, não foi antes dos 10 que o Atlético fez 2-0, foi antes dos 15, porque aos 14 minutos o Canóbio, depois de um lance plástico, não só do Terans, mas de toda a equipe atleticana, a bola sai de trás, inversão de jogo, tudo aquilo que o técnico gosta e treina, uma jogada de letra do Terans para cima do Wanderson, o Wanderson, né, viu que não ia alcançar, ou não tão rápido o Terans, mas que naquela jogada tomou a frente do defensor do Atlético Goianiense, numa lei do ex reversa, o Wanderson tinha passagem aqui, ele deu mole, o Terans joga a bola na frente e depois só cruza para o Canóbio chegar e botar para o fundo da rede, não teve muito trabalho, só empurrou para o fundo da meta do goleiro Ronaldo. Fez o 2-0, o Atlético deu aquela arrefecida porque não iria ficar na jugular do Atlético Goianiense a partida inteira, não tinha como fazer isso, já estava 2-0.
passa a fazer um primeiro tempo um pouco mais morno do que até então, controla melhor a partida, o Atlético Goianiense acaba chegando muito mais de fora da área. Quando acaba o primeiro tempo, um 2-0, vem para o segundo, evidentemente que pretendia o técnico Jorginho mudar o panorama, ele até teve essa oportunidade em 2 chegadas e intervenções do goleiro Bento. O Atlético Goianiense teve possibilidades de diminuir o marcador, mas não foi o que aconteceu, até que Davi Terans, El Rei Terans, faz uma baita jogada. Em 3 tapas na bola, ele recebe a bola na ponta esquerda, em 3 tapas ele domina a bola com o pé, ajeita entre o peito e a barriga e bate cruzado de cobertura, fazendo o 3º gol da equipe do Clube Atlético Paranaense. O gol que, na minha opinião, foi um dos gols mais bonitos da rodada, se não o gol mais bonito da rodada, e se tiver que competir, eu acho que foi com o outro lance que ele fez. Então o El Rei ontem passou da bola, melhor jogador em campo, Davi Terans, 3-0 para o Atlético. Vem a metade do segundo tempo e aos 25, depois da galera cornetar pra caramba o Felipão, bota o Fernandinho! E o Felipão, né, não, deixa eu fazer meu trabalho, foi bonachão e vou dizer rude, né, mas foi ranzinza com a torcida do Atlético. Ele bota o Fernandinho em campo, o Fernandinho entra e o Atlético Goianiense faz o gol. Um gol muito bonito do Kelvin, o estreante da noite no time do Atlético Goianiense. Ontem, né, teve essa abertura de janela, então muita gente colocando novos jogadores para jogar. O Kelvin faz um golaço, ele ganha a disputa do outro Kelvin, o Kelvin lateral do Atlético, ele ganha, bate na trave esquerda do goleiro Bento sem chance nenhuma pro goleiro atleticano. Era assim o goianiense dando mostras de que poderia incomodar. O Atlético apagou o motor, queda livre, assim, ó. Certo que estava uma altitude de 3-0, mas aquela queda livre, parece que perdeu a turbina do avião lá em cima e começou a cair. A zaga não passou a encaixar, a marcação dos volantes estava deficitária, hora era o Fernandinho, hora era o Hugo Moura, parece que a galera estava meio deslumbrada, assim, com o seu Fernando Luiz Rosa, o Fernandinho, e aí o Atlético Goianiense vem chegando, como eu bem já disse, teve oportunidades de empate, começa a apertar o time do Furacão, até que por volta dos 30, 35, 40 minutos, puxa de novo o manche, o Atlético consegue planar, vamos dizer assim, e num lance que mostra o quão o Fernandinho é diferenciado, ele acertou quase tudo ontem que fez, todos os passes dos 25 para frente, que foi quando ele entrou, foi de pé em pé, né, pelo menos os que passaram por ele. Ele acha o Cittadini infiltrando, e a galera até brincou porque o Atlético Goianiense tinha que ter pedido VAR no lance, já que a bola foi posta com a mão na cabeça do Léo Cittadini, que fez o 4-1. Foi assim a vitória do Atlético para cima do Dragão. Certo, galera? Vamos falar de Copa do Brasil. O Atlético pega o Flamengo. Tá? Eu quero dar um pitaco aqui sobre essa questão de sorteio e de tudo mais. Existe um acerto entre os clubes que determina quando um clube é sorteado com o mando da partida, sendo este da mesma série do time rival, vamos por exemplo colocar lá Fluminense e Flamengo, né? Estes segundo clube tem o seu mando de campo invertido. O que eu quero dizer com isso? Que se o Fluminense foi sorteado antes, a bolinha do Fluminense saiu antes, e na bolinha do Fluminense é sorteado o mando com o Fluminense jogando a segunda em casa, automaticamente o Flamengo passa a jogar a primeira em casa e a segunda fora. É isso, é determinação. Já aconteceu nas oitavas de final, quando a bolinha do Flamengo saiu antes que a do Fluminense, tá? Ou do Botafogo, não me recordo muito bem, e o Fluminense foi obrigado a jogar a partida de volta no Mineirão contra o Cruzeiro, certo? Mas o Flamengo, até a data de ontem, entrou no STJD com uma ação para questionar. Entenda que não é aí que o Flamengo questiona. Não é aí que o Flamengo debruça o seu corpo jurídico para brigar. Não é sobre mando de campo que eles estão brigando. Ou melhor, o objeto é o mando de campo, mas o objetivo não é esse.
Não é dizer se vai ser a primeira na Baixada, a segunda no Maracanã, enfim. É a quarta vez consecutiva que o Atlético e o Flamengo vão jogar a Copa do Brasil. É o quinto confronto. Pode-se dizer que eu tirei a teima. 2013 deu o Flamengo, jogando a segunda fora na final. 2019 deu Atlético, jogando a segunda no Maracanã. 2020 deu o Flamengo, jogando a segunda na Arena da Baixada. Não, a segunda na Arena da Baixada, ou a segunda no Maracanã, não me recordo muito bem. E o ano passado, o Flamengo teve a chance de decidir em casa. E tomou um 3-0, demissão do Renato Gaúcho, aquele show de horrores, para que lado você quer escolher. Né? Para o atleticano foi um show, para o flamenguista um show de horrores. Então, não era esse o objetivo, não é esse o objetivo. O Flamengo questiona por quê. Na sexta-feira próxima, o Flamengo pode ser julgado pelo relator do STJD a respeito do confronto que aconteceu contra a torcida do Galo, no apedrejamento do ônibus do Galo, na invasão do estádio feito pela torcida do Flamengo. Então, a discussão passa por isso. Por quê? Se ele colocar como objeto a questão do sorteio, ele não pode ser julgado na sexta-feira pelo STJD. E se ele for condenado pelo relator na sexta-feira, não tem tempo hábil para ele colocar ingressos à venda, cumprindo o estatuto do torcedor, já que o jogo é na quarta. Então, basicamente, o que acontece? O que o Flamengo tentou fazer com essa discussão é tirar da pauta a penalização do jogo contra o Galo. É isso. Porque aí ele não precisaria cumprir a penalidade agora, e se der tempo de cumprir, que seja com recurso. Aí, se for julgado na próxima terça-feira, na próxima segunda, não vai poder perder o mando. Ele entra com recurso na próxima quinta, reverte para multa, ou não reverte, ou paga lá na frente e joga o problema para frente e joga a sua torcida contra o time do Clube Atlético Paranaense. Tá? Até eu realizar esse vídeo, não era oficial a informação que eles tiraram esse recurso. É um recurso que fatalmente ele vai perder, mas o objeto ainda está sendo celebrado. Então ele engessa o outro processo. É uma manobra jurídica. Não coloco isso como um absurdo. Eu que tenho formação jurídica, eu sou advogado, mas não pode se dizer que, como ouvi nos áudios dos flamenguistas falando aí, a gente foi prejudicado, é o esquema da CBF para tirar a torcida do Mengão do estádio e blá blá blá, groselha, groselha, groselha. Não foi a CBF que tacou pedra no ônibus do Galo, não foi a CBF que invadiu e como reincidente o Maracanã. Isso já aconteceu em 2017, ele teve que pagar penalização em 2018 jogando a Libertadores no Engenhão contra o River Plate. Isso aconteceu começo desse ano, isso aconteceu lá em 2013, quando eles invadiram a torcida do Atlético na final da Copa do Brasil. Isso está acontecendo direto. E quando você cria essa malandragem como cultural, isso é um problema. Não estou dizendo que toda a torcida é santa, mas também não dá para aliviar e passar a mão em cima da torcida do Flamengo e falar aí que estão sendo sacaneados por essa inversão de campo. De fato, não é isso que está acontecendo. E vamos ver como vai se comportar o STJD no decorrer dessa semana. Então a gente já deve ter resposta amanhã. O fato é que está marcado o jogo para o Maracanã na quarta-feira. Vamos acompanhar se vai para a pauta ou não essa questão da penalização do Flamengo para perda ou não de mando, para portões fechados ou não, se vai ser multa, o que vai acontecer com relação aos ocorridos contra o Galo Mineiro. Beleza? Vídeo extenso, mas um vídeo hoje que ficou, na minha humilde opinião, muito bacana. Falou de bastante coisa, eu tava com saudades de fazer o Pitaco do Vini, quase há uma semana que não o fazia. Espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, joinha aqui embaixo. Se não gostaram, manda lá pra sogra, manda pro inimigo, manda pra aquele cara do trabalho que é um pé no saco, faz ele perder 35 minutos da vida dele. Se você gostou, manda pro seu amigo, faz ele investir 35 minutos da vida dele. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até breve com mais um vídeo do Pitaco do Vini. Fui!